Passamos à pauta e à ordem do dia. Com a palavra, o vereador Valdomiro Lima. Presidente, a pauta os processos para conhecimento do plenário e encaminhamentos. Câmara Municipal de Pelotas, projeto de lei, processo 3227/2017, requerente vereador Reinaldo Elias. Dispõe sobre a coleta de galhos e lixo de quintal e da outras providências. Processo em discussão preliminar. Encaminhe-se às comissões. Projeto de lei, processo 3270/2017, requerente vereador Marcos Cunha. Proíbe os poderes executivo e legislativo de celebrar ou prorrogar contrato com pessoa física ou jurídica, doadores de campanha por 4 anos. Processo em discussão preliminar. Encaminhe-se às comissões. Para discutir, discussão preliminar, vereador Enéas. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia a todos que nos assistem pelo Facebook e que nos acompanham no plenário nesta manhã. Não é de costume, eu vejo assim, poucas vezes nós discutimos preliminarmente o projeto de lei, mas eu gostaria, vereador Marcos Cunha, de discutir esse projeto de lei. Eu entendo aqui, claro, que o TSE tem legislação sobre esta questão, que é a Lei 13.165, de 2015, que fala sobre as doações de campanha, e que toda doação de campanha deve ser feita num valor mínimo de 10% do rendimento bruto do ano anterior do doador, e claro, com a intenção clara de poder coibir o abuso eleitoral. Bem, mas me parece que os empresários contribuem aí com campanhas eleitorais através do seu prolabore ou das distribuições de lucro. Bem, isso nós já observamos que realmente deu uma outra cara para as campanhas eleitorais. Embora a sua preocupação aqui é interessante, no sentido de que, até o senhor diz aqui, né, na sua justificativa, embora devemos reconhecer que nem todas as doações para partidos políticos e para campanhas eleitorais por parte das pessoas físicas escondem interesses ilícitos. Bem, mas aqui no seu projeto visa proibir de celebrar ou prorrogar contratos com pessoas físicas, né, tanto o executivo como o legislativo. Bem, mas aqui quero fazer a pergunta, e até depois quero ouvir um pouquinho o senhor. Na verdade, e o senhor tem pessoas, né, que hoje trabalham com o senhor, estão no seu gabinete, estão nomeadas com o senhor, que fizeram, sim, né, doação estimada para a sua campanha. Então, eu não sei se o senhor se percebeu disso, eu não vejo nenhum problema. Eu não tenho, mas se tivesse, também não vejo nenhum problema. O senhor vai demitir, então, essas pessoas? Isso causaria uma situação um pouco desconfortável. Eu não concordo que a pessoa física que fez uma doação estimada, ou até em dinheiro, para a minha campanha, possa não estar nomeada no meu gabinete. Era essas minhas colocações. Vereador Marcos Cunha. Agradeço ao vereador Enéas Clarindo a oportunidade de debater o tema preliminarmente. Eu acho que é um dos temas realmente que são assim importantes sendo debatidos preliminarmente, até para que todos possam se aperceber da importância do projeto. O que acontece? O que aconteceu? Fazer um breve histórico aqui do que já vem acontecendo a esse respeito. Nós tivemos na legislatura passada, vereador Clarindo, um projeto que nós aprovamos nessa casa, que visava proibir que as pessoas jurídicas que viessem a financiar a campanha política, depois, pelos próximos 4 anos, a gente fez delimitação de tempo também assim, elas não poderiam contratar com a Câmara de Vereadores nem com o município, certo? Por que isso? Por tudo que nós assistimos depois,
pela promiscuidade que existe, né, infelizmente, no nosso país, entre os interesses econômicos das empresas e os partidos, e os políticos, enfim. O que nós estamos assistindo no país afora, grande parte dos escândalos são exatamente isso. As pessoas jurídicas, elas dão dinheiro para ganhar dinheiro. Então, elas dão dinheiro para depois contratar e ganhar muito mais nos contratos com a administração. Bom, nós fizemos essa limitação no âmbito municipal, porque não é uma questão de legislação eleitoral, mas sim uma questão de criar um critério de moralidade pública mais elevado no município. Isso é importante dizer, porque legislação eleitoral é competência federal, mas nós podemos, no município, criar critérios de moralidade pública mais elevados, isso já o Supremo já disse isso em várias decisões. Então, o município de Pelotas, com a lei que nós aprovamos, elevou o grau de moralidade, dizendo assim, olha, para nós não é moral se uma empresa que deu dinheiro na campanha depois querer contratar com o município, por tudo que nós já sabemos. Tá? E passou, foi aprovado nessa casa, o ex-prefeito Eduardo vetou, com o parecer da FEBRABAN, o que é estranho, porque, na verdade, a Procuradoria do município, que normalmente faz a fundamentação dos vetos, naquele caso não foi a Federação dos Bancos do Brasil, quer dizer, veio lá de São Paulo um parecer para um projeto dessa casa. Bom, mas tudo bem, é só para chamar a atenção da importância. E o projeto, mesmo assim, foi trazido à casa e nós derrubamos o veto. E depois, esse projeto, ainda assim, foi para o judiciário. Nesse meio tempo, o STF determinou, fez uma interpretação que eu acho coerente, dizendo o seguinte: pessoa jurídica não tem ideologia. Pessoa jurídica, então, não pode doar para a campanha. É inconstitucional. Bom, aí o tema sobre as pessoas jurídicas doarem e contratarem com a administração, ele ficou, vamos dizer assim, com um obstáculo do STF. Ocorre que, já aconteceu, e na minha justificativa eu coloco isso, ocorre que, já na eleição de 2016, no Rio de Janeiro, o que aconteceu? As empresas que não mais poderiam dar dinheiro para as campanhas políticas para depois contratarem, o que elas fizeram? Pegaram o seu administrador para doar, pessoa física, doando 30 mil, pegaram um acionista lá, doando 30 mil, pegaram um representante da empresa lá, doando 30 mil, mais de 50 pessoas doaram 30 mil reais, ou seja, um valor elevadíssimo foi feito de aporte, na verdade, feito pela pessoa jurídica, no interesse da pessoa jurídica, porque depois esses todos seriam beneficiados quando a pessoa jurídica contratasse com o poder público. Então, na verdade, usaram o artifício das pessoas físicas darem o dinheiro, mas elas associadas à pessoa jurídica, que depois contrataria com a pessoa jurídica dito público interno, elas se beneficiariam no futuro. Para criar um obstáculo para isso, em Porto Alegre, em outras cidades, já vários vereadores têm feito projetos semelhantes ao meu. O vereador Marcelo Garbosa, do PT em Porto Alegre, apresentou e está tramitando em Porto Alegre um projeto semelhante a este, que visa o quê? Nos protegermos agora dessa movimentação das pessoas jurídicas que querem fraudar a lei, que querem, mesmo sendo proibidas de financiar a campanha política, querem que as pessoas físicas que estão vinculadas a elas façam as doações para que elas depois continuem podendo contratar com o poder público. Então, esse mecanismo aqui é uma proteção, uma precaução, é um critério de moralidade pública mais exigente para coibir isso, para tentar fazer com que, bom, se a pessoa física, já concluo, presidente, se a pessoa física doar para uma campanha política, para um partido político, se ela estiver vinculada, essa pessoa física, a pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas depois, por 4 anos, não poderão contratar com o município de Pelotas nem com a Câmara de Vereadores. É uma tentativa de fazer com que tenhamos essa limitação. Mas aqui o senhor também retrata a pessoa física. Sim, porque as pessoas físicas... Mas você percebeu que o senhor tem um assessor que vai demitir? A discussão já, vereador Enéas, por favor, o senhor já fez esse a critério, sua discussão, vereador, esse a critério... discussão, vereador Marcos Cunha, e já com tempo... Tá, não, já vou escolher.
esse critério que eu estou criando agora é para daqui para diante, vereador Enéas. E aí todos nós vamos ter que cumprir daqui para diante. Né? Eu não posso obrigar que as pessoas cumpram uma lei que não está em vigor. Né? Então, a partir do momento que ela entrar em vigor, eu acho que daqui para diante, nas próximas campanhas, e é para isso que eu quero que esse projeto seja aprovado agora, para que nas próximas campanhas se tenha esse critério como um critério de elevação de moralidade pública. Eu também posso ter recebido até dinheiro de pessoa jurídica antes era permitido. Agora, se nós quisermos elevar o critério de moralidade, para daqui para diante, eu acho que esse seria um bom projeto para coibir esse tipo de problema. Para discutir, vereador Ivan Duarte. Alô. Pois eu acho que o problema é até maior, né? Na minha concepção, pelo menos, eu acho que devia ser proibido doação de campanha privada. Eu sempre achei que isso é uma coisa que acaba complicando, né? Por mais que não haja uma intenção, digamos que o empresário costuma contribuir com campanhas, e tem uns que costumam, né? O nosso modelo é o modelo americano, e lá, inclusive, eles fazem disputa de quem arrecada mais. E tem empresários, a gente já viu agora nessas delações aí, que eles doam para todas as campanhas. Doam para todo mundo, entendeu? Chegou lá, pediu, conforme as chances. Tem uns que dizem, olha, por que tu doou tanto para um e menos para o outro? Porque esse aqui tinha mais chance de ganhar. Então, eles vislumbram o que quando doam? E vislumbram possibilidade de relações para poder ganhar mais dinheiro depois. É um investimento, na verdade. Né? Eu vejo com bons olhos esse projeto, vou votar a favor. Né? Agora, vou dar um exemplo aqui. Eu fiz aquele levantamento ali dos imóveis alugados pela prefeitura. Tá? Eu já achei 2 que doaram para a prefeitura e depois locaram os imóveis para a prefeitura. Então, assim, pode ser que nenhum dos 2, nem o que recebeu, nem o que doou, tenha pensado nisso, mas já criou uma relação de favorecimento. Eu tenho um imóvel, por que eu não consegui doar? Doou o cara que deu dinheiro, já se criou. Não, é locar. Eu não doei dinheiro e tenho um imóvel, tá? Aí o Dila, que doou dinheiro, tem outro imóvel, ele loca e eu não. Será que foi porque ele doou dinheiro? Essas relações, elas... Então, assim, eu acho que não sana o problema, porque sempre vai haver, mesmo em pessoa física, essas doações, essas relações, elas vão existir. Mas eu acho que a gente fechando isso, eu acho que é bom. Continua as contradições, eu concordo com o vereador Enéas. Continua, entendeu? Por exemplo, se tu for ver os doadores de campanha da Paula, e talvez do Marrone, para não dizer que eu estou querendo, né? Grande parte são pessoas, doadores que estão no governo integrando. Mas posso garantir que mais da metade dos doadores são pessoas que hoje integram. É esposa de vice-prefeito, secretários, família inteira de secretários, doando lá. Aí alguém pergunta, tá, então é por isso que eles são secretários? Não, pode nem ter nada a ver. O cara é militante do partido antigo e tal, bom, botou lá R$1.000, R$3.000, enfim. Agora, essa relação de desconfiança, ela se estabelece. Não tem jeito, não tem como não. Para todo mundo, não estou falando, eu citei a Paula aqui porque é a atual prefeita, mas posso citar qualquer um, de qualquer partido. Né? Então, eu acho que nós cercar isso, quanto mais cercar, melhor. E é evidente, até o Dila me deu uma ideia aqui, que eu já tinha até pensado nisso assim. Quem sabe estabelecer valor, por exemplo, não sei, o Dila chutou aqui para mim, R$1.000. Quem doar mais de R$1.000, um valor que pode ser outro, né? Não pode ocupar cargo, já é mais um cerco. Se tu tens uma relação partidária, tu não pode doar o que tu quiser, entendeu? Tu doa pouquinho, bom. É mais uma forma de cercar esse tipo de relação, enquanto não se estabelece no Brasil uma forma de doação que eu acho que tem que ser, que é pública. O Tribunal Eleitoral dá um dinheiro para cada partido e vira, e não pode gastar privado, não pode. O dinheiro da saúde vai sair, não sei o quê. Hoje sai bilhões por causa dessa relação. Porque o empresário que ele dá 1 milhão, ele quer 10 depois. Ele não dá para que ele gosta da democracia, entendeu? Não existe isso. Isso não existe, entendeu? E eles dão para todos os partidos, por quê? Porque ele sabe que lá no parlamento ele vai precisar também.
Então, por exemplo, essa aí, já vou terminar, presidente. Essa última delação que teve essa empresa, que está agora como é a JBS, a JBS diz que doou para 34 partidos, parece que é, né? Eu não me lembro o valor. 1.800 candidatos. Por que eles fazem isso? Porque isso é um investimento, Denise, isso é um investimento. Então, essas relações, eu acho que o vereador Cunha tem razão, o vereador Enéas também tem razão. Quer dizer, tem que cercar isso aí, senão nós nunca vamos sair desse negócio de, no mínimo, ficar desconfiado. Não tem como, entendeu? Agora, por isso que eu vou votar a favor. Não resolve o problema? Não. Vai continuar as contradições? Vai. Mas eu acho que é mais um cerco. Se um dia o DILA protocolar um projeto estabelecendo valores máximos para alguém, eu voto a favor também. Bom, era essa a minha contribuição. Vereador Fabrício. Bom, não vou poder deixar de participar desse bom debate. Primeiro, eu quero dizer que a ideia e a intenção da proposta do vereador Marcos Cunha é boa, né? Eu só quero colocar uma questão, como sempre, né? Alguns vão dizer, pô, mas esse vereador é chato e está sempre trazendo problemas. Mas é uma matéria de natureza federal, de competência legislativa federal. A legislação eleitoral, ela vale. Eu não estou dizendo que o projeto é inconstitucional, eu só estou alertando para nós termos esse cuidado, e fazer uma análise profunda, porque ela pode acontecer o que aconteceu com o que eu li aqui na terça-feira, com outro projeto que o tribunal considerou inconstitucional, porque não tinha competência a Câmara Legislativa, né? Só quero trazer essa questão, então, para dizer que tem que ter essa atenção, né? Porque a regra da eleição ela é comum para o país inteiro, não me parece que pode ser regulamentada por legislação municipal. Esse é um ponto, mas que tem influência no processo eleitoral, né? Esse é um ponto. O que eu queria trazer uma outra contribuição fática em cima do que o próprio vereador Enéas levantou, que é o seguinte, vou dar um exemplo. Aconteceu na minha campanha essa de vereador, por exemplo, meus 2 maiores doadores, um foi meu pai, que graças a Deus pôde me ajudar, e o outro foi um jantar que eu fiz de arrecadação para militantes, amigos, apoiadores. Sim. Né? E que foi também, quem olhar a prestação de contas da Paula, uma boa parte do recurso foi arrecadado da mesma forma. Acho que foram 2 ou 3 jantares que várias pessoas que estavam participando ou queriam colaborar com a campanha ou acreditavam na proposta dela ajudaram. Daí eu pergunto o seguinte, é óbvio que quem vai nesse jantar contribuir são pessoas ligadas a ela politicamente, pessoas que estão eventualmente no cargo, pessoas que são filiadas ao partido. Como é que nós vamos esperar que pessoas que não sejam ligadas de alguma forma, adversários, enfim, sejam os colaboradores da campanha? E a legislação exige o CPF da pessoa. Né? E sim, tudo controlado. Tanto que até na época da prestação de contas, né, que houve alguns questionamentos, até alguns setores da imprensa divulgaram, vai dar problema. Não, o problema foi justamente esclarecimentos em relação a esses jantares de algum CPF que não bateu, algum dado que não bateu, porque sim, foi controlado pessoa por pessoa, porque é assim que a legislação eleitoral exige, né? Então, eu só estou trazendo esse fato, volto a dizer, eu acho a ideia boa, acho a intenção boa, e se houver condições constitucionais para ser aprovado, eu não vejo problema nenhum. Só que nós temos que ter cuidado, né? E o ideal é que, como diz, e daí eu vou concordar com o vereador Ivan Duarte, é que toda essa questão que realmente é uma das origens dos problemas que a gente vê no Brasil hoje são as campanhas eleitorais, e o ideal é que isso fosse regulamentado nível nacional, né, e quem sabe de outra forma, talvez só o financiamento público, aí é uma questão de posição, né, mas o fato é que
essa é uma questão que tem, sim, que se avançar, tem que melhorar, tem que aprimorar de forma a coibir os abusos e as ilegalidades. Mas eu só trago esse alerta de que possa se fazer uma análise profunda da questão da constitucionalidade dessa proposta. Vereador Anderson Garcia. Oi. Acho que tudo foi falado, e em que pese também a boa intenção. Hoje, a gente tem que fazer uma reflexão profunda. As pessoas não saem de casa para participar da política. Infelizmente, quem participa da política é o teu grupo de militantes, como falou o Fabrício. Né? E essa é uma verdade, por tudo que vem acontecendo no Brasil, com exceção ainda, e vou falar nome aqui, com exceção talvez do pessoal mais à esquerda, talvez do pessoal que ainda tem aquela questão ideológica. Agora, o resto, esses grandes partidos, por exemplo, o meu partido, nem vou falar dos outros, vou falar do meu partido. Não, o Anderson o meu eleitorado não quer saber de qual partido que eu sou. Eles estão ali por mim. No caso, pelo vereador, pela pessoa. Né? E as pessoas que vão comprar um ingresso para uma janta, por exemplo, que também foi o meu caso, são as pessoas do meu círculo de amizade. Não é uma pessoa que, eu vou votar no Anderson, e vai sair de casa uma terça-noite, geralmente a campanha é no frio, vai lá, vai comprar o seu convite e vai participar da janta para ajudar a campanha do Anderson. Em que pé, de novo, se depender do meu voto, vai passar. Mas essa é uma discussão muito mais ampla, imagino eu, do que... Mas eu acho que para a pontapé inicial está bom. Eu não sou aqui contrário, em que pese é boa iniciativa. Só tem a questão constitucional. Essa que é mais difícil. E aí as pessoas do teu círculo de amizade, que participaram da tua eleição, por exemplo, não vão participar do teu mandato, né? Seria talvez uma contradição. Eu tenho certeza que com todos aconteceu assim. É só para... Eu acho que essa discussão é muito mais ampla, talvez, e ideológica do que qualquer outra coisa. Vereadora Fernanda. Bom, o projeto do vereador Marcos Cunha, a gente já tive a oportunidade de dar uma analisada, ele nos entregou a todos os vereadores, e pelo que me consta aqui, ele não mexe na questão eleitoral. Mas mexe na licitação. Não mexe na questão eleitoral, porque ele não impede que pessoas que estejam vinculadas... com licença, vereador Fabrício. Que estejam vinculadas a alguma empresa, continuem doando para quem eles quiserem. Ele não mexe nisso. A pessoa pode ter uma empresa e pode doar para o vereador Daniel, para o vereador Anderson, para quem ele quiser. O que esta legislação vai impedir é que se faça uma licitação depois, que isso aí é outra seara, diz respeito a outra coisa. Investimento, né? Financiamento de campanha eleitoral, que para alguns é investimento, infelizmente, financiamento de campanha eleitoral não tem que ter vinculação com licitação. Se a pessoa já tem interesse, daqui a pouco, de fazer, tem uma empresa, tem interesse de formar algum tipo de contrato com a prefeitura ou com a Câmara de Vereadores, ela não vai fazer doação para nenhum vereador ou para nenhum candidato à prefeitura, por exemplo. E essa legislação aqui não diz respeito à questão eleitoral. Então, essa discussão eleitoral não pode estar vinculada a essa legislação. Ela diz respeito a licitações, claro que trazendo a questão do financiamento. E aí, sim, é um cuidado, porque isso dá maior transparência, até para todos nós aqui dentro, né, para todos os candidatos, enfim, que estiverem depois à frente do poder público, poderem ter uma maior transparência dos seus contratos. Né? Isso, com certeza, nós vamos votar a favor desse projeto, porque nos mostra que há um interesse de cada vez moralizar mais o serviço público, né? O poder público, as contratações que se faz com empresas. Porque a gente tem que pontuar, nenhuma empresa tem interesses muitas empresas não vão ter interesses, vou doar porque eu sou boa. Geralmente, se tem muito interesse, empresas têm interesses de lucrar com algum sentido, né? A gente também tem que pontuar isso. Por isso que já se tirou lá na questão eleitoral que empresas doassem, porque empresas têm, sim,
uma empresa quer sim é ter lucro, e ela não tem que doar para a campanha eleitoral. Se uma pessoa que tem vinculação a uma empresa quer doar, ela vai doar, mas ela sabe que em Pelotas ela não vai poder fazer contratação com a prefeitura. E, então, reiterando, não tem a ver com a questão eleitoral. A pessoa pode continuar, é um empresário que quer lá a pessoa física doar, bom, vai doar. Pode continuar doando, mas ela não vai poder fazer a contratação depois com a Prefeitura de Pelotas. Que seja bem pontuado isso aí. Vereador Daniel. Desculpe. Vereadora Daiane, estava escrito aí. Então, eu acho assim, todo o projeto, vereador Marcos Cunha, que visa buscar moralizar esse momento que se vive na política, é, sem sombra de dúvida, importante. Mas, primeiro, é claro que eu tenho que me aprofundar mais, mas o senhor, como advogado, é um conhecedor também da lei, de repente pode estar instruindo e estar trazendo para o debate o seguinte, porque a Constituição Federal, lá no artigo 22, ela fala que compete privativamente à União legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Enfim, o que nos pertence aqui, a discussão é o processual eleitoral. Então, eu não sei, realmente, eu preciso estudar e daqui a pouco ler o Código, a Constituição Federal comentada, ir para os livros, enfim, para estudar essa questão, para poder fazer um debate, uma discussão de alto nível, como vocês costumam falar aqui na casa. Então, essa primeira questão é muito importante. E, segundo, agora eu estava tentando lembrar qual é um político que disse ainda na rede nacional o seguinte: é impossível qualquer político no Brasil fazer campanha ou se eleger sem caixa 2. Eu ouvi falar muito isso daí na televisão. E não é verdade. Porque eu concorri a primeira vez, fiquei na primeira suplência, e com dinheiro próprio, com recurso próprio. Agora, sendo eleita, a mesma coisa, foi a ajuda da família, dos familiares, dos amigos. Então, eu paro para pensar, é sim possível um vereador, um político ser eleito sem caixa 2, é possível isso. Exato, o pequeno, né? Mas é um avanço, porque a gente sabe que isso daí muitas vezes tem contribuição, tem vereadores em outras cidades aí que se vê a discussão, que estão aí envolvidos nessas listas aí, que receberam recursos, né, de Odebrecht, disso, daquilo, enfim. Mas o que eu me preocupo, vereadora Fernanda, é o seguinte: quando se fala o projeto proíbe pessoa física, eu me atento à pessoa física, sublinha-se pessoa física, de contratar, de celebrar ou prorrogar contrato com o Poder Executivo, isso daí é importante se discutir. Como é que fica aquela pessoa física que tem cadastro na Prefeitura, que fornece serviço para a Prefeitura? A gente sabe que tem pessoas que têm cadastro e fornece, daqui a pouco, tem um evento, fornece lá salgados, tem a tomada de preço, é fornecedora de salgadas, é fornecedora de sei lá, enfim, qualquer outro serviço que agora não me vem à mente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se pensar, porque daí essa pessoa física, ela não vai poder, daqui a pouco, e se ela for num evento, como disse o vereador Anderson, numa janta e colocar lá o CPF, daqui a pouco eu posso me tornar inelegível por isso, e essa pessoa, ou mais ainda, eu vou estar causando prejuízo a essa pessoa que desempenha uma atividade que traz a sua renda, tem a sua economia vinda também dali, dessa contratação com o Poder Executivo. Como é que fica então, vereador Marcos? Eu só trouxe isso porque eu lembro muito bem, na época que eu estive na Secretaria de Assistência, de ter pessoas físicas cadastradas, e daqui a pouquinho, como é que fica essas pessoas aí? O Poder Público não vai mais poder contratar o serviço dessas pessoas? Sim, mas se ela for num evento que eu estiver promovendo, ela vai estar doando. Ou eu vou ter que agir de modo ilegal ou imoral e não registrar o CPF dela, registrar o CPF de outro parente. Enfim, a gente sabe que tem vários mecanismos que muitas vezes se busca burlar a lei. Mas se a ideia é moralizar o sistema e se discutir, eu acho salutar que a gente possa amadurecer essa questão, vereador. Obrigado. Vereador Daniel. Vereador Marcos Cunha, acho que essa ideia dessa discussão, acho que ela é muito boa,
né, boa para a democracia, para a gente debater ainda antes de ir para as comissões. E acredito que o grande cerne da questão é justamente no que diz da pessoa física, porque já se tem justamente a proibição de doações de campanha por pessoas jurídicas, né? Então, acho que a grande questão dessa discussão são as doações de pessoas físicas. E eu gostaria até, não sei se vou conseguir lhe ouvir agora, nesse momento da discussão, porque o senhor já usou a palavra, mas eu gostaria porque em 2015, o senhor fez justamente um projeto de lei que foi aprovado aqui por essa casa e vetado depois pelo prefeito Eduardo. E depois derrubado o veto. Mas no dia 6 de junho, até eu gostaria de ouvir, pelo Tribunal de Justiça, foi considerado inconstitucional. Então, eu gostaria de saber como o projeto ele é muito semelhante, né, com o apresentado em 2015, se nós não iríamos decorrer novamente desta falha, talvez, já que o Tribunal já considerou o projeto em 2015 inconstitucional. Solicito o vereador Valdomiro que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa discutir. Continue em discussão para discutir. Viana. Eu considero assim todas as iniciativas para regulamentar e regular, especialmente as campanhas, eu acho que são muito válidas. No entanto, nós não podemos deixar, e essa discussão preliminar, eu acho que leva justamente a isso, para que depois na CCJ, enfim, também se discuta antes do plenário, é de verificar isso. Se nós não permanecermos rígidos ao sistema judiciário e ao Estado democrático de direito, né, vigente, e pela Constituição especialmente, nós corremos muitos riscos. Porque é muito fácil, assim como antes empresas não podiam doar, mas sócios de empresas fazem as doações, também nada impede e não impedirá que pessoa física sócio de empresa não possa doar, e eu diga, meu amigo, meu irmão, meu primo, meu tio, doa aqui, e eu que dou, e a empresa que doa, porque é muito fácil fazer isso. No meu entendimento, nós temos que buscar dentro de, como eu disse, do sistema jurídico e do Estado Democrático de Direito, e aí nós vamos ter que olhar a Constituição, né, que também entendo que define como competência da União a legislação eleitoral, a própria Lei 8666, que regula, né, as licitações, também entraria nisso, mas muito mais do que isso, o que tinha que se acabar é com a produção de campanhas, né, porque hoje, não sei quando começou, nem me arrisco a dizer, os marqueteiros ficaram ricos com campanhas. Hoje nós temos diretores de cinema, de novelas, enfim, fazendo campanhas. Agora, se os candidatos se apresentassem, né, nem digo que em preto e branco, como era antigamente, porque isso até seria impossível, né? Mas se os candidatos se apresentassem exclusivamente a si próprios fazendo a campanha, sem possibilidade de produção, bom, isso já diminuiria tanto o custo das campanhas, porque hoje o que mais, né, aumenta o custo da campanha são as grandes produções, porque o tempo da TV é gratuito, né? O tempo é gratuito nas TVs, mas a produção, cada partido, cada candidato, até individualmente, paga, né, com o seu custo, que está dentro disso. Então, nós temos que caminhar, eu acho, sim, para uma possibilidade de fazer com que todos tenham a mesma condição de concorrer. Mas não, no meu entendimento, essas não serão as que definirão, essas possibilidades que nós temos encontrado, não serão as que definirão, porque é possível sempre pedir para o outro doar em meu nome e o dinheiro sai do meu bolso. O processo, então, encontra-se em discussão preliminar, encaminha-se às comissões. Passamos ao próximo processo, projeto de lei, processo 3312,
Requerente, vereador Rafael Dutra. Dispõe sobre o acesso da pessoa com deficiência física ou com mobilidade reduzida ao uso do transporte de passageiros no município de Pelotas e da outras providências. Processo em discussão preliminar. Encaminhe-se às comissões. Projeto de resolução substitutivo, processo 3319/2017, requerente a vereadora Fernanda Miranda e outros. Dispõe sobre as audiências públicas no âmbito da Câmara Municipal de Pelotas. Processo em discussão preliminar. Encaminhe-se às comissões. Projeto de lei do Executivo, processo 3324, mensagem 19 de 2017. Requerente à Prefeitura Municipal de Pelotas, autoriza o Poder Executivo a contratar para a função de professor de educação infantil por tempo determinado, na forma de contrato administrativo, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Processo em discussão preliminar. Encaminhe-se às comissões. Encerrada a pauta, passamos à ordem do dia. Questão de ordem, vereador Anderson Garcia. Oi, só queria lembrar aos senhores vereadores que após a nossa sessão teremos a reunião das comissões e é importante a participação e principalmente o quórum. Passamos então à ordem do dia, protocolo 3418, pedido de informação da vereadora Zilda Birkler. Propõe, após ouvido o colega plenário e cumpridos os trâmites regimentais deste Poder Legislativo com fulcro, no artigo 168 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pelotas, que seja remetido expediente à Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, solicitando as seguintes informações a respeito do calçamento de piso tátil na Rua Gomes Carneiro, entre a Rua Andrades Neve e Rua General Osório. Primeiro, porque a obra se encontra inacabada. Segundo, quando será colocado o restante dos pisos que estão faltando, sanando os buracos na calçada. Terceiro, qual a previsão de conclusão da obra? Vereadora Zilda Birkler. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. É o que constava, presidente, na ordem do dia.